Se alguém te dissesse que bastava acender 6 velas pretas em círculo, às 3 da manhã, e cantar um cântico antigo que ninguém sabe quem escreveu, você faria? Talvez não. Talvez você pensasse que era só uma superstição idiota, mais uma lenda urbana surgida em fóruns de internet e replicada por adolescentes entediados. Mas se te contassem que, em troca de apenas uma pergunta, você poderia ter acesso a qualquer verdade, qualquer resposta, por mais impossível que fosse, a tentação começaria a rastejar dentro de você. Uma voz fina, insistente, sussurrando que talvez fosse verdade. Que talvez o preço valesse a pena. É sempre assim que começa. Com curiosidade. Com uma necessidade tão humana de saber o que não se deve. E com o desprezo absoluto pelo que pode vir depois. Naquela madrugada, não foi diferente. O vídeo ainda circula por alguns cantos obscuros da internet, embora quase ninguém saiba dizer se é original ou uma cópia adulterada. A gravação tremia enquanto a câmera mostrava a sala mal iluminada. As paredes eram pálidas, cobertas de manchas úmidas. O chão de cimento nu. E no centro, disposto com uma precisão desconfortante, o círculo de 6 velas pretas. O pavio de cada uma parecia pulsar, como se respirasse no escuro. 4 pessoas estavam ali. Jovens demais para perceber que estavam cruzando uma linha que não deveria ser tocada. 3 homens e uma mulher, todos usando capuzes pretos que escondiam seus rostos parcialmente. Tinham decidido transmitir tudo ao vivo. Queriam seguidores, curtidas, fama instantânea. Queriam provar que a lenda era só isso, uma lenda. No canto da tela, a contagem de visualizações subia rápido. Milhares de pessoas conectadas, mandando comentários histéricos. Alguns imploravam que eles parassem. Outros riam e chamavam de covardes. Mas nenhum deles conseguia olhar para outro lugar. O cântico começou como um sussurro. Uma melodia em uma língua estranha, cheia de vogais prolongadas que não faziam sentido algum. Parecia uma cantiga de ninar de outro mundo, algo nascido no fundo de uma cripta, algo que jamais deveria ser ouvido. Os comentários pipocaram em cascata. Isso é encenação. Que bosta fake. Aumenta o áudio. Vai dar ruim. E realmente deu. À medida que a última nota ecoou, as chamas das velas se ergueram mais alto, como línguas negras que queriam lamber o teto. O ar mudou. Alguns que assistiam em casa juram que, por um instante, puderam sentir um cheiro de ferro queimado. A respiração dos 4 se tornou irregular. E então, de forma tão silenciosa que pareceu irreal, uma sombra surgiu dentro do círculo. A princípio, parecia só uma mancha na lente. Mas logo ficou claro que era algo de carne, ou de algo que imitava a carne. Alto, disforme, o rosto coberto por uma pele esticada e lisa, sem feições. Apenas uma cavidade profunda onde deveria haver uma boca. Uma abertura grande demais, escura demais. Na transmissão, o chat explodiu em pânico. Ninguém achava mais que era um truque. Ninguém ousava rir. O visitante. Era assim que a criatura se apresentava, conforme a lenda. E foi assim que ele apareceu naquela noite, diante de 4 tolos que pensaram que a curiosidade não tinha preço. A voz que saiu da cavidade não parecia humana. Não parecia nem viva. Era um som que tremia dentro do peito, que se infiltrava nos ossos como um veneno. Uma pergunta. Disse a voz. Uma resposta. Um preço. Por um instante, ninguém ousou falar. O único som era o ruído da vela pingando cera quente sobre o cimento. Mas então, movido por algo entre o medo e a ganância, o mais alto dos rapazes se aproximou e disse: "É verdade que há vida depois da morte?" A criatura não respondeu de imediato. Apenas inclinou a cabeça, como se saboreasse a pergunta. Quando voltou a falar, sua voz pareceu ainda mais funda, ainda mais errada. "Sim. Mas não como você espera." O silêncio na sala foi absoluto. O rapaz recuou. Todos se entreolharam. Então, um segundo depois, a criatura ergueu a mão, longa, fina, com dedos que pareciam galhos ressecados, e apontou para cada um. O preço. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. A transmissão continuava ao vivo, milhares assistindo, respirando com dificuldade. E então, de forma simultânea, todos gritaram: "Não!" A criatura não insistiu. Ela apenas baixou a mão, como se aceitasse a recusa. E devagar, passo a passo, desapareceu no escuro, deixando apenas as velas que tremeluziram e se apagaram. O vídeo termina assim. Mas quem viu aquela noite jura que, por um instante antes da tela ficar preta,
Os olhos dos quatro pareceram vazios, como se algo tivesse sido arrancado de dentro deles. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O prédio onde tudo aconteceu tinha fama ruim desde antes daquela noite. Ficava numa parte esquecida da cidade, perto de armazéns abandonados e terrenos baldios tomados por mato alto. As janelas eram cobertas por tábuas ou jornais velhos, e quem morava por perto dizia que, ao passar pela fachada, sentia um calafrio percorrer a espinha. O ar lá parecia pesado, parado, como se a poeira fosse mais densa do que deveria. Alguns juravam que, depois das 2 da manhã, dava para ouvir passos ecoando pelo corredor do último andar, mesmo que ninguém morasse ali havia anos. Naquela madrugada, o corredor estava iluminado apenas por lâmpadas amareladas que piscavam de vez em quando. Era um silêncio tão profundo que qualquer respiração parecia alta demais. O cheiro predominante era uma mistura de mofo, madeira podre e algo indefinido que lembrava ferrugem. Foi ali que eles decidiram instalar as câmeras, no apartamento 302, uma sala única, úmida, com as paredes marcadas por infiltrações que desciam em veios escuros. Os 4 jovens se chamavam Henrique, Júlia, Marcos e André. Tinham entre 23 e 26 anos. Não eram ocultistas, nem estudiosos de lendas. Eram apenas curiosos com mais coragem do que juízo, determinados a provar ao mundo que a história do visitante era uma invenção barata. Henrique era o mais entusiasmado. Ele sempre dizia que a maior fraqueza humana era o medo do desconhecido. Seu rosto magro e pálido estava parcialmente escondido pelo capuz, mas os olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e vaidade. Era dele a ideia de transmitir tudo ao vivo e atrair milhares de espectadores. Tinha certeza de que, quando tudo terminasse, seriam convidados para entrevistas e programas de TV. Júlia estava ali mais por impulso do que por crença. Era estudante de jornalismo e via naquilo uma oportunidade de escrever uma reportagem que poderia impulsionar sua carreira. Seus cabelos pretos estavam presos num coque apertado, e as mãos tremiam levemente enquanto conferia o áudio e a qualidade da transmissão. Apesar da expressão determinada, a náusea que sentia vinha crescendo desde que pisara no prédio. Marcos e André eram amigos de infância. Dividiam o mesmo fascínio por histórias de terror e por tudo que cheirasse a desafio. Mas, ao contrário de Henrique, não estavam tão seguros de que tudo fosse apenas encenação. Marcos carregava no bolso um amuleto que sua avó havia lhe dado, um pequeno pedaço de madeira entalhado com símbolos que ele não sabia decifrar. André mantinha um olhar fixo na porta do corredor, como se temesse que algo viesse de lá, mesmo antes de começarem o ritual. Quando finalmente posicionaram as câmeras, o chat já fervilhava com milhares de espectadores. Alguns comentavam que aquele prédio havia sido palco de assassinatos no passado. Outros diziam que, décadas antes, um médium enlouquecido morara no apartamento 302 e jurava que a escuridão tinha vida própria. Ninguém sabia ao certo se essas histórias eram reais ou apenas folclore alimentado pelo abandono do lugar. O círculo das velas pretas foi disposto com um cuidado meticuloso. Júlia desenhou com giz uma marca no chão, uma figura geométrica cujas linhas pareciam se mover levemente sempre que alguém desviava o olhar. Cada vela tinha cerca de 20 centímetros e um cheiro de sebo queimado que se impregnava na roupa. Henrique disse que era importante usar velas negras, pois a lenda afirmava que só elas abriam o limiar entre mundos. Tudo pronto, disse ele, com a voz trêmula de excitação. Às 3 em ponto, começamos. O relógio de pulso marcava 2 horas e 55. Eles se sentaram em volta do círculo, cada um com uma vela nas mãos, que só seriam acesas no último minuto. O silêncio era tão pesado que ninguém ousava falar. Lá fora, o vento batia contra as vidraças quebradas, produzindo um lamento que parecia vir de outro tempo. Henrique olhou para Júlia, que tentava disfarçar o medo olhando a tela do notebook. O indicador mostrava que mais de 40 mil pessoas estavam assistindo. O mundo todo, naquele instante, parecia conter a respiração. Vai dar tudo certo, murmurou ele. Quando acabar, todos vão saber nossos nomes. Ela não respondeu. Só apertou o isqueiro com força, como se aquilo fosse sua única defesa contra o vazio que se acumulava nos cantos do apartamento. André fechou os olhos, respirando fundo. Rezou em silêncio, embora soubesse que era inútil. Marcos girou o amuleto no bolso, tentando lembrar as orações que a avó recitava quando falava de espíritos ruins. Mas nenhum deles tinha coragem de dizer em voz alta que talvez estivessem cometendo um erro que não teria retorno.
No relógio, 2h58. O tic-tac se confundia com as batidas aceleradas dos corações. No chat, surgiam mensagens desesperadas de quem insistia que eles parassem antes que fosse tarde. Mas quem busca respostas raramente dá ouvidos aos avisos. E no fundo daquela sala, onde a escuridão parecia respirar, algo parecia já estar acordado, esperando o momento de se revelar. Quando o relógio virou para 3 horas em ponto, o silêncio se transformou em uma presença quase sólida. Henrique ergueu o isqueiro e, um a um, os pavios se acenderam. As chamas pareciam estranhas, mais altas do que deveriam, tingidas de um tom azul que nenhuma vela comum produziria. O ar ficou denso. Não era só calor. Era como se alguma membrana invisível tivesse sido rasgada, e o mundo ali dentro fosse diferente do lado de fora. Júlia sentiu um arrepio subindo pela nuca e teve a impressão de que algo se movia atrás dela. Quando se virou, não havia nada além da parede mofada. Mas seus ouvidos começaram a zunir, como se um sussurro muito baixo vibrasse bem no limite da audição. Henrique pigarreou, tentando manter a voz firme enquanto lia o cântico. As palavras eram antigas, de origem incerta, coletadas em fragmentos de livros que ele encontrara em fóruns esotéricos. Pareciam formar uma cantiga infantil deformada, cheia de sílabas desconexas. Mas quando começaram a ressoar no apartamento, tornaram-se algo vivo, que se arrastava pelas fissuras das paredes e penetrava nos ossos. Marcos apertou os olhos, sentindo o estômago revirar. Cada palavra parecia sugar o calor do corpo, deixando seus membros dormentes. André olhava fixamente para o fogo das velas, os lábios entreabertos num torpor que beirava o transe. Anete Vora, Selumi, Cauri, entoava Henrique. O chat explodia em comentários. Alguns diziam que as imagens estavam ficando distorcidas, como se a câmera perdesse o foco. Outros contavam que viam formas na escuridão atrás dos quatro. E havia quem dissesse que a própria voz de Henrique começava a mudar, engrossando de um jeito impossível. Quando a última sílaba foi pronunciada, todas as velas estremeceram. A chama se curvou em direção ao centro do círculo e se alongou, tocando o ar com uma língua azulada que parecia procurar algo. Então, de dentro do fogo, veio um som. Era baixo, mas impossível de ignorar. Uma respiração. Profunda. Antiga. Júlia tapou a boca com a mão, lutando para conter o pânico. Seu corpo inteiro gritava para fugir, mas as pernas pareciam enterradas no chão. Henrique, ofegante, ergueu o queixo e tentou encarar o centro do círculo. Se tem alguém aqui, a voz falhou, raspando como pedra contra pedra. Queremos fazer uma pergunta. O ar pareceu afundar, como se a pressão aumentasse de repente. E então, lentamente, uma forma começou a surgir. A chama se recolheu, revelando uma mancha escura que se erguia até quase tocar o teto. Seu contorno era indefinido, como fumaça que se recusa a se dissipar. Mas havia algo ali. Algo que olhava, mesmo sem ter olhos. Henrique abriu a boca para continuar, mas sentiu o peito se comprimir, como se mãos invisíveis agarrassem seus pulmões. Seu coração disparou tão rápido que ele achou que fosse desmaiar. A coisa não precisava de palavras para deixar claro que não era humana. Uma pergunta. Sussurrou a voz, saída de um vazio onde não deveria haver som. Uma resposta. Um preço. Marcos chorava baixinho, lágrimas escorrendo pelas bochechas enquanto ele apertava o amuleto. André balançava a cabeça em negação, murmurando orações confusas que se perdiam no ar pesado. Júlia encontrou forças para falar. O que você é? A forma inclinou-se. O fogo das velas oscilou, projetando sombras nas paredes que se retorciam em gestos obscenos. Quando a criatura respondeu, sua voz parecia múltipla, como se muitas bocas falassem ao mesmo tempo. Eu sou o visitante. Sempre fui. Sempre serei. Henrique engoliu em seco. Parte dele queria fugir, gritar, arrancar aquelas velas do chão. Mas outra parte, aquela que queria saber a verdade, o mantinha imóvel. E qual é o preço? Ele perguntou, a voz tremendo. Por um segundo que pareceu uma eternidade, o visitante permaneceu em silêncio. Então, ergueu uma das mãos disformes e apontou diretamente para Júlia. Um fragmento. Daquilo que vocês chamam alma. Um arrepio de pânico percorreu o grupo. André, num movimento desesperado, ergueu a mão como se quisesse interromper aquilo. Não! Ele gritou. Nós só queríamos provar que você não existia. A criatura virou a cabeça na direção dele. Seu contorno tremulava.
como se vibrasse em outra frequência. Quando voltou a falar, a voz pareceu vir de todos os cantos da sala ao mesmo tempo. Então provem. Pagando o preço. As velas faiscaram. Uma delas explodiu em fagulhas negras que se espalharam pelo chão, queimando manchas estranhas no cimento. Júlia sentiu algo gelado encostar em sua nuca, como se dedos invisíveis se preparassem para puxá-la para longe dali. Henrique respirou fundo, lutando contra o terror. A mente gritava que aquilo era real demais para ser brincadeira. Que não havia como encerrar a transmissão e simplesmente voltar para casa como se nada tivesse acontecido. No chat, a avalanche de comentários se tornou um ruído ininteligível. As câmeras tremiam. As luzes piscavam. O visitante esperava. E lá fora, no corredor deserto, passos começaram a ecoar, embora ninguém mais devesse estar no prédio. Os passos no corredor continuavam. Eram lentos, arrastados, como se quem andasse lá fora carregasse correntes presas aos tornozelos. A cada movimento, o som ficava mais próximo da porta do apartamento. Júlia olhou na direção da entrada e viu a maçaneta tremer. O terror que subia pela espinha quase a fez perder a consciência. O que é isso? Ela sussurrou, a voz rouca de pânico. O visitante não respondeu. Limitou-se a virar a cabeça lentamente, como se também observasse o que se aproximava. Quando a respiração saiu da cavidade onde deveria haver uma boca, o ar pareceu congelar. O preço, disse ele, sem mover o corpo. Marcos, que tremia incontrolavelmente, começou a se erguer. Seus joelhos batiam um no outro. O amuleto escorregou da mão e caiu no chão, partindo-se ao meio com um estalo seco. O som foi tão alto que Henrique tapou os ouvidos, convencido de que o crânio ia se partir ao meio. Na transmissão ao vivo, a imagem começou a distorcer. Linhas coloridas cobriram a tela, e por trás delas surgiam sombras que ninguém conseguia identificar. Alguns que assistiam contariam depois que, naquele momento, sentiram algo entrar em seus quartos, uma presença fria, faminta. André finalmente se levantou e correu para a porta, segurando a maçaneta com as duas mãos. Mas quando tentou girá-la, descobriu que estava trancada por dentro. E não havia chave. O trinco simplesmente não cedia. Ele começou a esmurrar a madeira, gritando por socorro. Tem alguém aqui? Socorro! A voz dele ecoava pelo corredor. Mas ninguém respondeu. Henrique caiu de joelhos, as mãos enterradas no cabelo. Seu rosto estava branco como cal. Os olhos arregalados fixavam o visitante, que lentamente começou a avançar pelo círculo de velas. A chama não parecia queimá-lo, ao contrário, recuava, como se temesse tocá-lo. Não! Ele gemeu. Nós não aceitamos! Não aceitamos! O visitante parou a poucos centímetros dele. O contorno do corpo tremeu, dissolvendo-se em espirais escuras que dançavam no ar. Quando falou novamente, a voz saiu multiplicada em dezenas de tons diferentes, crianças, idosos, mulheres chorando, homens gritando. Já aceitaram. Quando abriram a porta, as velas explodiram em labaredas que se ergueram até o teto, cobrindo o quarto de luz azul. Por um instante, tudo pareceu parar. O ar, o som, até o tempo. Júlia sentiu como se seu coração tivesse esquecido de bater. Então, no centro daquele clarão, surgiu outra coisa. Era um vulto baixo, coberto por um manto cinzento. Os passos que eles tinham ouvido no corredor pertenciam a ele. Quando ergueu o rosto, Júlia quis gritar, mas nenhum som saiu. Não havia olhos. Nem boca. Apenas uma superfície lisa, esticada, onde a pele deveria estar. Mas o que mais a horrorizou foi perceber que aquele rosto era idêntico ao do visitante. O vulto deu mais um passo e parou diante de André, que ainda socava a porta. Então, lentamente, ergueu uma mão magra. Os dedos se fecharam no ar, como se apertassem algo invisível. André parou de se mover. Seus olhos se arregalaram, e ele soltou um gemido sufocado. A pele do pescoço enrugou, tornando-se cinzenta. Os vasos sanguíneos ficaram negros, como se algo queimasse por dentro. Ele levou as mãos ao peito, tentando puxar o ar que não vinha. Júlia se arrastou para trás, soluçando. Henrique caiu de bruços, batendo o queixo no chão. Marcos recuou até a parede, empurrando-se contra o reboco úmido, tentando se fundir a ele. O vulto apertou mais forte. E então, com um estalo horrível, André ficou mole. Seu corpo despencou de lado. Os olhos ainda estavam abertos, mas não havia nada atrás deles, nenhum brilho de consciência, nenhuma centelha de vida.
Não! Gritou Marcos. Ele não fez nada. O visitante voltou a virar a cabeça para ele. Quando falou, não houve raiva na voz, apenas a certeza inabalável de que tudo aquilo já estava decidido. O preço. Henrique tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Uma dor dilacerante subiu pela coluna, como se agulhas fossem cravadas na medula. Júlia se encolheu no canto, soluçando convulsivamente. Marcos foi o próximo. O vulto cinzento ergueu a mão, e ele começou a se contorcer. As unhas se arrancavam das pontas dos dedos enquanto ele se arranhava em desespero. O grito que saiu da sua garganta foi tão alto que as câmeras captaram um chiado agudo. No chat, as mensagens se tornaram um turbilhão frenético. Quando finalmente parou de se debater, seu rosto estava coberto de sangue. Os lábios tremiam, tentando formar palavras que não vinham. Então, com um suspiro que não parecia humano, ele se calou para sempre. O visitante se virou para os dois que restavam. Henrique e Júlia estavam paralisados. O cheiro na sala era insuportável, ferro queimado, carne morna e algo mais podre, vindo de um lugar que não existia no mundo dos vivos. O vulto baixou a mão, e a voz ecoou uma última vez, o pacto foi selado. As chamas das velas subiram até quase lamber o teto. Uma luz tão intensa que engoliu tudo. Júlia fechou os olhos, convencida de que aquele era o fim. E, de certa forma, era. Quando Júlia abriu os olhos, tudo estava em silêncio. A luz havia desaparecido, levando junto a sombra monstruosa que ocupará o apartamento. O fogo das velas se apagara. Restavam apenas pavios fumegantes e poças de cera negra espalhadas pelo chão. Por um instante, ela não conseguiu entender o que tinha acontecido. Depois, os detalhes vieram, um a um, como facadas na consciência. O corpo de André jazia ao lado da porta, torcido em um ângulo impossível. O de Marcos estava de bruços, a pele das mãos arrancada até o osso. Henrique estava caído perto do centro do círculo, imóvel, com os olhos arregalados, a boca aberta em um grito que nunca terminara. Júlia tentou gritar, mas só um chiado fraco saiu da garganta. O choque era tão profundo que seu cérebro parecia recusar a realidade. Ela passou alguns segundos olhando para Henrique, esperando que ele respirasse. Que qualquer coisa denunciasse um vestígio de vida. Mas não havia nada. No canto da sala, a câmera ainda gravava. A lente havia rachado, mas a transmissão seguia ao vivo. Dezenas de milhares de pessoas assistiam em tempo real a cena do que pareciam ser 3 mortes. Comentários histéricos se acumulavam, cobrindo metade da tela com mensagens de pânico, teorias, súplicas para que alguém chamasse a polícia. N não, sussurrou Júlia, engolindo um soluço seco. O ar estava parado. Nenhum som vinha do corredor. Nenhum eco das vozes que haviam preenchido aquele lugar minutos antes. A sensação era a de que o prédio inteiro fora arrancado do mundo e colocado num vazio absoluto. Ela se arrastou de joelhos até Henrique, segurando o rosto dele entre as mãos. A pele estava fria, rígida. Seus olhos não piscavam. Foi nesse momento que ela sentiu algo estranho, um calor fraco pulsando sob a palma, bem no centro da testa dele. Como se alguma coisa ali ainda estivesse viva. Assustada, soltou o rosto e recuou. Observou em silêncio, esperando algum movimento. Quando nada aconteceu, virou-se devagar para o centro do círculo. Havia uma marca ali, uma mancha escura que parecia ter queimado o cimento. Mas não era uma forma abstrata. Era um símbolo, perfeitamente delineado. Um círculo, cortado ao meio por um traço irregular. Ela não sabia por quê, mas sentiu que aquele desenho era uma assinatura. Um lembrete de que o visitante não tinha ido embora de verdade. Por instinto, Júlia pegou o notebook que ainda mostrava a transmissão. O chat era uma torrente de perguntas e gritos virtuais. Alguém liga para a polícia. Ela está viva. Meu Deus, meu Deus. Parem a live. Ela aproximou o rosto da câmera quebrada, respirando com dificuldade. Talvez tivesse poucos minutos antes que aquilo que estava ali voltasse. Ou antes que sua mente cedesse de vez. Se alguém está vendo isso, ela começou, a voz rouca, não tentem. Não repitam esse ritual. O preço não é só uma palavra. No fundo da sala, algo estalou. Um ruído seco, como madeira quebrando. Júlia virou o rosto devagar, temendo ver o visitante ressurgindo no escuro. Mas a sala continuava vazia. O barulho viera de dentro do círculo queimado. Lentamente, ela se pôs de pé, o corpo inteiro latejando de dor e exaustão.
Cada passo parecia exigir mais força do que tinha. Quando chegou ao círculo, parou. Havia uma fenda no cimento. Um risco negro que se alargava, como uma rachadura crescendo no gelo. E, por um instante, ela teve certeza de que algo respirava lá embaixo. O ar subia pela fenda. Tinha cheiro de ferro e de uma coisa mais antiga, que nenhuma língua sabia nomear. Ela recuou, os olhos marejados. Sabia que aquilo não era um simples acidente. Era uma porta. O visitante não estava preso àquele ritual. Ele apenas precisava que alguém tivesse coragem, ou estupidez, de abrir caminho. E agora, a passagem ficaria ali, esperando. Júlia se virou para a câmera e tentou falar, mas a voz falhou. Lágrimas escorreram quentes pelas bochechas. Então, num gesto desesperado, fechou o notebook com um baque surdo. A imagem se apagou, encerrando a transmissão de forma abrupta. Quem assistiu jura que, nos últimos segundos de vídeo, viu algo subindo pela rachadura. Uma forma magra e cinzenta, feita de sombra e fone. Mas não havia como confirmar, o arquivo original desapareceu das redes algumas horas depois. Na manhã seguinte, quando a polícia finalmente arrombou a porta do apartamento 302, encontraram só silêncio. Os corpos estavam frios, os olhos vidrados. Apenas Júlia havia sumido. No centro da sala, as velas estavam queimadas até a base. E no cimento, a rachadura continuava aberta, soltando baforadas frias que ninguém conseguia explicar. O prédio foi interditado, mas quem mora perto diz que, de madrugada, ainda dá para ver uma luz azul piscando por trás das janelas tapadas. E às vezes, se você tiver coragem de encostar o ouvido na parede, vai escutar um cântico fraco, repetido sem parar. O mesmo cântico que começou tudo. O prédio continua lá. Quem passa pela rua durante o dia pode pensar que é apenas mais um edifício abandonado, condenado pelo tempo e pelo descaso. Mas à noite, quando o vento atravessa os corredores vazios, é impossível não sentir que aquilo ali guarda algo vivo, algo que se alimenta de quem ousou invocar o que não entendia. Depois daquela madrugada, ninguém mais encontrou Júlia. Seus pais distribuíram cartazes, apareceram na televisão, imploraram por qualquer pista. Alguns disseram que ela fugiu em choque, incapaz de suportar o que testemunhara. Outros afirmaram que ela mesma foi levada, arrancada da realidade pelo visitante como parte do preço que os quatro tentaram negar. O que se sabe é que a rachadura no chão do apartamento 302 continuou a crescer. Hoje, ela atravessa quase todo o piso, como uma cicatriz que não vai cicatrizar nunca. Técnicos enviados pela prefeitura tentaram selá-la com cimento e resina, mas tudo o que colocavam rachava novamente depois de algumas horas. Foi quando decidiram interditar o prédio por completo. Mesmo assim, curiosos aparecem. Alguns adolescentes entram pelas janelas quebradas, atraídos pelas histórias que correm nos fóruns da Deep Web. Eles querem provar que nada daquilo é real, querem filmar vídeos para redes sociais, rir da lenda e desafiar o medo. Mas há quem garanta que alguns desses jovens nunca mais voltaram para casa. As poucas pessoas que moram nos quarteirões vizinhos contam que, de madrugada, às vezes enxergam uma silhueta parada no terceiro andar. Uma figura magra, muito alta, cujo rosto não tem feições. Fica ali, imóvel, como se soubesse que está sendo observada. Como se aguardasse alguém com coragem, ou ignorância, suficiente para subir a escada e perguntar outra vez. O vídeo original da transmissão ressurgiu várias vezes, sempre por pouco tempo antes de ser retirado. Primeiro, apareceu em fóruns de ocultismo. Depois, em grupos privados no Telegram, sempre acompanhado por avisos de que assistir podia trazer desgraça. Alguns afirmam que, depois de ver a gravação completa, começaram a sonhar com a rachadura e a ouvir o cântico no escuro. Não são poucos os relatos de pessoas que juram ter sentido uma mão gelada tocar seus ombros no meio da noite. Uma voz sem timbre dizendo baixinho, uma pergunta. Uma resposta. Um preço. Você pode pensar que tudo isso é invenção. Que ninguém em sã consciência faria um ritual assim só por curiosidade. Mas a verdade é que há algo na promessa de conhecer o desconhecido que atrai as pessoas como mariposas para o fogo. Uma fome de saber que se torna maior que qualquer instinto de autopreservação. Talvez seja por isso que o visitante nunca se apresse. Ele espera, paciente, sabendo que sempre haverá alguém disposto a abrir a porta. Sempre haverá quem acredite que vai escapar sem pagar nada. E quem sabe, enquanto você escuta essa história, também não sinta um pequeno calafrio percorrer sua espinha. Um sussurro que não tem origem na sua casa, nem no seu fone.
Uma voz que pergunta: se fosse você, que pergunta faria? Só tome cuidado. Porque quando você pronuncia essas palavras, mesmo de brincadeira, alguma coisa pode ouvir. Pode despertar. Pode começar a se aproximar. Talvez, enquanto você dorme, ela encontre uma fenda no escuro do seu quarto. Talvez seja só um risco na parede. Talvez seja uma rachadura que não estava lá ontem. Mas se você chegar perto, vai sentir o mesmo cheiro de ferro queimado que invadiu o apartamento 302. E quando abrir os olhos, pode ser que não esteja mais sozinho. O visitante não esquece. O visitante não perdoa. E ele nunca vem só uma vez. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Eu quero saber, o que você faria se ouvisse essa voz chamando seu nome no escuro? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias. E quem sabe, ao ouvir cada uma, você descubra que algumas lendas são bem mais reais do que gostaríamos de acreditar. E lembre-se, existem perguntas que só devem ser feitas se você estiver preparado para pagar o preço. Porque algumas respostas não trazem paz, só abrem portas que não se fecham nunca mais. Boa noite, e durma bem. Se conseguir.